Bom, gente, então vamos à segunda parte aí do conteúdo de geometria analítica, que nos fala sobre o estudo da circunferência e as posições relativas, né? Entre ponto e circunferência, entre reta e circunferência, e entre circunferências. Não tem na apostila de vocês, mas depois eu vou colocar no PDF um resuminho, tá? Então, o que a gente vai determinar, né, de notação sobre o que é uma circunferência? A gente vai trabalhar com a circunferência como uma equação, tá? Então, quais são os elementos que precisam ter nessa circunferência para que a gente faça a equação? O centro dela, e que geralmente nós vamos fazer uma notação de x do centro e y do centro, porque esse centro vai ser um ponto, né? E o que a gente determina que é uma circunferência? É o conjunto de todos os pontos de um plano que são equidistantes num ponto fixo, ou seja, do centro desse mesmo plano denominado centro da circunferência. Então, o conjunto desses pontos, né, então vamos botar aqui genericamente x e y, que possuem a mesma distância do centro. Que distância é essa? Então, vai ser o quê? O raio é que formam a nossa circunferência. Pode aparecer umas outras notações aí do centro, x0, y0, por exemplo, né? Mas aí a gente vai vendo agora nos exercícios e nos exemplos. Bom, então, olha como é que ele colocou aqui. O centro AB, né? A abscissa e B a ordenada. E PXY, um ponto qualquer da circunferência, a distância do centro ao ponto é o raio dessa circunferência. Então, o que nós vimos nas últimas aulas? O que é a distância entre dois pontos? Nós temos uma fórmula para isso, né? A distância entre dois pontos, né? Aqui no caso entre o ponto que é o centro e o ponto que está na circunferência, é sempre o quê? O x do ponto menos o x do centro, no caso, ao quadrado, mais y do ponto menos y do centro, ao quadrado. É a mesma fórmula que ela. Agora, então, nós vamos substituir por quem é o x do ponto, quem é o x do centro, tá? Então, essa distância aí, como eu disse para vocês, ela sempre vai ser a mesma. Essa distância entre o centro e o ponto sempre vai ser o raio, tá? A gente vai colocar a notação como R. E quem que para nós seria o x do ponto aqui, né? X menos o x do centro. Quem que é o x do centro? A ao quadrado. Mais y do ponto, é y ali. E o y do centro é b ao quadrado. Então, fica basicamente a mesma fórmula. A gente só trocou ali pelos pontos que eles tinham dado no exemplo. Para eu tirar essa raiz daqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar ambos os lados ao quadrado, né? Então, como é que vai ficar? A nossa equação reduzida, que a gente chama, da circunferência, vai ficar r ao quadrado igual. Aí, quando eu elevo ao quadrado a raiz, ela some. Então, vai ficar x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Lembrando que a e b são as coordenadas do centro. Para a gente deixar, então, mais bonitinho como aparece, a equação reduzida realmente é assim, ó. X menos o x do centro ao quadrado, y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, essa é a equação reduzida da circunferência. O que a gente faz, então, quando eu quero a equação geral? Eu vou desenvolver essa equação reduzida. O que é desenvolver? Vocês estão vendo aqui que, por exemplo, eu tenho a diferença de dois termos, elevado ao quadrado aqui, né? O quadrado da diferença de dois termos. E aí, então, eu vou abrir, né? Então, o que seria x menos a ao quadrado? Seria o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Né? Mais, na outra quadrado da diferença, a mesma coisa. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E esse menos r ao quadrado eu já vou botar para cá, igual a zero. Tá? Então, e aí, como é que nós vamos ter essa equação reduzida? Como é que ela vai ficar? X ao quadrado, menos 2ax, mais a ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2by, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado. Tá quase a mesma coisa, professora. Vamos colocar em ordem para vocês entenderem. Vamos colocar primeiro, então,
de ordem decrescente do grau, né? Então, o grau x ao quadrado e o grau y ao quadrado. Depois, os termos que têm x e y, então seria menos 2ax menos 2by. E, por último, aqueles termos independentes, né? Então, para nós aqui seria quem? O a ao quadrado, o b ao quadrado e o r ao quadrado, igual a zero, tá? Então, a partir dessa equação geral, nós podemos tirar vários elementos, tá? Tem fórmulas mais diretas para a gente determinar aí raio, determinar qual que é o centro. Por quê? Aqui, como a gente já tinha visto na equação reduzida, ela é direto, né, gente? Quem que é o centro? Vai ser o quê? O centro vai ser sempre menos A, no caso, e menos B. Ou o que a gente vai fazer ali? A menos A, né? Para ficar positivo, a gente sempre vai usar o termo oposto, né? Então, por exemplo, se fosse menos 2 aqui, o centro, a abscissa seria 2, e se fosse menos 3 aqui, a abscissa seria 3, tá? E o raio é sempre aquele lá, aquele número elevado ao quadrado, então a gente tem que tirar a raiz daquele valor ali. Bom, então vamos ver no exemplo aqui como é que a gente determina a equação geral a partir da equação reduzida aqui que nós estamos fazendo. Bom, então o centro é 2 e menos 3, como eu disse para vocês, ó, então vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 3, então vai ficar 3 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, 4 ao quadrado, tá? E aí a gente desenvolve aqui os quadrados, como diz aqui, tá? Então vai ficar o quê? X ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2, 4x, mais 4, mais y ao quadrado, mais 2 vezes y vezes 3, 6y, mais 3 ao quadrado, 9, igual a 16, tá? E aí, a gente colocando, como eu disse para vocês, em ordem decrescente do grau, então vai ficar x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 4x, mais 6y, aqui mais 4 mais 9 menos 16, igual a zero. Então, a nossa equação geral vai ser x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 4x, mais 6y. 9 mais 4 vai dar 13, pelas minhas contas aqui, né? Ou não? Isso. Menos 16 vai ficar menos 3 igual a zero. Então, essa é a equação geral. E, quando é o contrário, gente, dada a equação geral e eu quero o raio da circunferência. Então, nós temos, como eu disse para vocês, algumas fórmulas que a gente pode utilizar, tá? Vocês vão ver, talvez, em algumas videoaulas, métodos diretos, né? Eu, como professora de matemática, eu geralmente faço o contrário. Então, o que a gente faz? Eu saio da equação reduzida e vou para a equação geral. O que nós teríamos que fazer daqui? Sair da equação geral e voltar para a reduzida. Então, o que a gente faz? A gente faz um método que a gente chama de completar quadrados. Porque o que acontece? O que eu preciso lá na equação reduzida? Eu preciso de um x menos o x do centro ao quadrado mais o y menos y do centro ao quadrado. Eu tenho que tirar um trinômio e fazer ele virar a diferença ou a soma de dois termos elevado ao quadrado, tá? Então, eu vou fazer matematicamente aqui e depois eu passo as fórmulas para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou organizar isso aqui, eu vou juntar os termos que tem x e os que tem y, tá? Só pra gente achar melhor, encontrar melhor aqui os termos. E aqui os que tem y ao quadrado mais 2y, e esse menos 6 eu já vou deixar lá para outro lado, tá? Porque por enquanto ele não vai nos importar, então menos 6 passa para lá positivo. Eu vou trabalhar com esse x ao quadrado aqui, ó. X ao quadrado menos 6x, tá? Então, se eu tenho que pensar assim, gente, ó, num trinômio quadrado perfeito, eu preciso o primeiro termo ao quadrado, né, lá na resolução. Então, para nós, quem seria o primeiro termo? X, né? Aqui, como é menos, eu vou colocar menos aqui também. Menos. E aí, o que aparece para nós aqui lá na fórmula?
seria o menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, tá? Então, se eu tenho menos 2 vezes o primeiro termo, que é x, menos 2x, que número teria que ser o segundo termo para dar menos 6? Então, por isso que aparece aqui menos 2ax nesse termo, ó. Então, se eu tenho... Deixa eu só pegar uma outra folha aqui, para não complicar muito as ideias de vocês. Se eu tenho menos 6x ali do nosso exemplo, é igual a esse termo aqui, ó, menos 2ax. Então, o que eu tenho que fazer? Para deixar o a sozinho, que é o valor que eu quero, ó, esse x aqui já era, eu vou deixar o a isolado aqui, né, e esse menos 2 eu vou passar dividindo, menos 6 dividido por menos 2, eu tenho que o a vale 3. Então, eu já descobri que o segundo termo do nosso trinômio aqui é 3. Mas vocês lembram que, como é que eu completo a regra aqui? É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, aqui seria 3 ao quadrado, que dá 9, tá? Pra gente obter isso aqui. Agora, vamos pro y. Y é a mesma coisa, ó. Y ao quadrado, mais 2y, mais um termo que eu não sei, tá? Então, o primeiro termo ao quadrado, então eu já sei que é y. Olha ali é mais, então aqui vai ficar mais também. O menos 2ax, de novo, tá? Então, o menos 2ay para nós agora, ou 2by, né? Pra gente ver bem como estava reduzida lá, como estava a equação geral, tem que ser igual a 2y. Então, o que nós fazemos? Cortamos os y's, esse a fica sozinho, o 2 dividido pelo menos 2, então o nosso a aqui é menos 1. Tá? Desculpa, gente, eu botei a, mas é b, né? Então, eu sei que o que está acontecendo aqui vai ser 1. Por que ele ficou menos 1, Lidiane? Aqui ficou mais 1. Por causa do sinal dentro aqui, né, gente? Como eu disse para vocês, como aparece mais 1, sempre vai ser o sinal contrário, tá? Então, o que nós acabamos de achar? Que isso aqui, ó, o x ao quadrado menos 6x, vai equivaler a isso aqui, x menos 3 ao quadrado. O y ao quadrado mais 2y vai equivaler a y mais 1 ao quadrado. Só que o que aconteceu? Apareceram dois termos. Esqueci aqui, ó. O terceiro ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1. Apareceram mais dois termos, que eu somei aqui dentro. Então, eu tenho que descontar eles. No caso, somar eles de novo. Mais 9 e mais 1, lá no raio. Então, nós vamos ficar com x menos 3 ao quadrado, y mais 1 ao quadrado, igual a 10, 16. Então, no nosso caso, é para determinar o centro e o raio, o que eu disse para vocês? Aqui no final, a gente... Quem que está elevado ao quadrado, que dá 16, tira a raiz de 16, então seria 4 ao quadrado. Então, o nosso centro, ó, sempre trocando sinal, vai ser 3 e menos 1, e o raio vai ser 4, tá? Bom, resolvido essa, vamos para uma questão da ESA. A equação da circunferência agora tá dando o centro e o raio, e pede uma equação geral, não pede reduzida. Então, vamos partir da reduzida para geral. Então, o que vai ser? X menos o x do centro, 1 ao quadrado, mais y menos o y do centro, 2 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Tá? Então, essa é a equação reduzida. Desenvolvendo, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, mais quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 2 vezes y, 2y, vezes 2, 4y. Mais o segundo termo ao quadrado, 4, igual a 9. Vamos juntar, então, aqui em ordem decrescente, né? Pelo grau de x e y. Então, x ao quadrado, mais y ao quadrado, aqui fica menos 2x e depois menos 4y, mais 1, mais 4 e o menos 9, igual a 0. Então, ficou x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2x, menos 4y, 5 menos 9, menos 4, igual a 0. Então, é a resposta letra B.
Então, só para a gente concluir essa parte aqui, vamos deixar para o próximo vídeo. Esse vídeo ficou muito grande.